lá no Instituto de Psicologia da USP. Ela, a partir de, assim, né, estava chegando aqui no começo dos anos 2000, começou a se consolidar mais essa cultura da rave, né, de música eletrônica, as drogas sintéticas começaram a chegar, começaram a ser mais falado, né? Então, ela, detectando isso tudo, ela pensou um projeto, né, mais ou menos nos moldes daqueles, né, do que vinha sendo feito em alguns cenários internacionais, para informar esses usuários sobre o que eram aquelas substâncias, né, quais os riscos, e por ser uma substância consumida prioritariamente em ambientes de festa, né, então o foco eram pessoas frequentadoras de festa. Então ela distribuía cartilhas informativas sobre, o foco era bastante no êxtase, né, que é o MDMA, mas isso deu um rolo, né, naquela época, lá 2006, aí saiu na imprensa de uma maneira super sensacionalista, de que o projeto da USP estava fazendo apologia ao uso de drogas e usando verba pública. Aí ela teve a bolsa cortada, era a Bolsa FAPESP, que é a Fundação de Apoio lá em São Paulo, né? E, enfim, aí começou a abrir um processo, depois os advogados conseguiram arquivá-la, né? Mas foi todo esse rolo, ela ficou sem bolsa e o projeto parou no meio da praia. E ela queria ainda tocar isso para o pós-doutorado, aí nem sei o que virou. E aí, nesse mesmo ano, lá na Bahia, surgiu o coletivo Balance, que desde o início também nasceu assim, num contexto acadêmico, universitário, mas ele tinha uma proposta de ser assim, multidisciplinar, né, de compor com outras pessoas de outras áreas dos saberes, pessoas usuárias, pessoas frequentadoras da cena, principalmente de trance, lá da Bahia. Então, aí formou-se esse coletivo Balance, que começou a atuar em festas ali na região de Salvador e região metropolitana. E, né, como primeira grande festival foi o Universo Paralelo, em 2006, e que, né, que é o maior festival que tem no Brasil, acho que América Latina, né? E foi referência, assim, né, para que outros festivais aqui no Brasil também começassem a adotar essas práticas, para que os coletivos também, né, se mobilizassem para estar ocupando esses espaços. Então, esses eram os logos, né, dos projetos. Então, o princípio básico do Balada Boa é a transmissão de informações comprovadas, baseada em ciências e não somente em ideologias morais e políticas. Isso é o que estava escrito no projeto. Então, né, por isso que foi perseguido. Somente pós de informações fidedignas, os usuários poderão assumir com responsabilidade, consequências, escolhas. Então, já era uma proposta de super redução de danos, né? E o coletivo Balas, também, como eu falei, né, era também produto de uma pesquisa de doutorado, do Marcelo Andrade, mas com a metodologia das ciências sociais, né, de pesquisação, para compreender esse contexto social e político das raves, né, que estava começando a ser muito falado lá naquela época. Então, assim, o que era a ideia? Né, começou a se pensar, né, por que atuar em festas, assim, né? Fala-se muito de drogas, mas geralmente a gente sabe que quando fala de drogas, parece que drogas já é sinônimo de dependência. Assim, drogas, a gente já vai falar de dependência. Sendo que, na verdade, é a minoria das pessoas, né, assim, que faz algum uso de drogas, assim, seja experimental, né, recreativo, tal, que vai, de fato, né, uma pirâmide invertida, uma pequena parcela das pessoas que, de fato, vai chegar a desenvolver um uso problemático em relação a esse uso. E para todas aquelas outras pessoas, né, não tem nenhuma estratégia de cuidado, mesmo para aquela pessoa que vai fazer um uso experimental ali de um dia. Será que ela não corre também algum risco, né? Será que nada de cuidado, né, deve ser pensado para essas pessoas? Então, esse uso experimental e recreativo, ele, né, boa parte das vezes acontece em ambientes não só de festa, né? A gente gosta de falar redução de danos em contexto de festa, mas a gente está meio começando ambientes festivos, de lazer social, interação social, porque às vezes uma praça da cidade não é exatamente uma festa, mas é um espaço festivo, né, de interação social, que também pode estar rolando, né, assim, geralmente há um uso de alguma substância, né, seja álcool, cigarro, maconha, enfim. Então, esses locais têm um grande potencial para aproximar com os usuários, e são usuários que normalmente não iriam para a rede de cuidados, né? Dificilmente um usuário recreativo, um usuário experimental vai procurar uma UBS ou algo assim. Então, tem poucas oportunidades de interagir com algum profissional de saúde, de receber alguma orientação, de receber algum cuidado. Então, essas atuações em campo têm, né, esse poder de aproximação, de formar vínculo com os usuários, de disseminação da RD, ampliar o debate sobre drogas e, principalmente, assim, o que eu acredito que seja assim, um dos grandes, falando, né, do tema da mesa, né, oportunidades
é de sensibilizar diferentes tipos de usuário, de diferentes camadas sociais, né? Porque muitas vezes pensa, o usuário, né, quem tem problema lá, o cara, né, tá usando crack ali na Cracolândia. A maioria das pessoas não se vê como usuários, né? Mesmo que use ali, toma uma cervejinha, faz uma coisa ali todo dia, ela não se vê como um usuário de drogas, assim. Eu acho que esse é a grande dificuldade de a gente começar um debate, né, realmente mais honesto sobre drogas, é as pessoas também se reconhecerem enquanto usuários, né? Tipo, pouquíssimas são as pessoas que não usam nada de drogas, né? A maioria usa drogas, só que não se reconhece enquanto usuário. Então, eu acho que esse tipo de atuação também é potente nesse sentido, né, de atingir as pessoas para o debate, né, para entender que esse debate de drogas não é só da maconha ou só de quem realmente chegou a ter algum problema maior em relação a drogas, é um debate que ele é de todo mundo, né? Então, eu acho que esse tipo de atuação também é muito importante para esse tipo de sensibilização, assim, e ampliar esse debate. E aí, nos contextos de festa, né, o risco maior não é, né, questão da dependência ou uma vulnerabilidade social, né, que aquela pessoa possa estar, né, como em outros contextos de rua, por exemplo. Mas, assim, o uso abusivo, a falta de informação sobre os efeitos, a falta de conhecer como é que é a cultura de uso daquela substância, ou alguma coisa do ambiente, né, no caso dos festivais, de ter muito sol, muito calor, muito frio, ou picada de inseto, carrapato, tudo que vocês possam imaginar. Uma cachoeira, um monte de pedra, enfim, tem outros fatores de risco aí, né, dependendo do contexto também. E aí, na cena eletrônica, também tem um perfil, né, a gente fala de festa de modo geral, mas assim, cada tipo de festa vai trazer também as suas particularidades, né? Então, na cena eletrônica, que era o que estava sendo muito lá, né, estava mais em voga naquela época de 2006, ainda era meio que uma novidade. Então, o que eram esses contextos, né? Geralmente são jovens adultos, né, com poder econômico assim, né, um pouco mais elevado. As festas podem ter curta duração ou grandes durações. Tem festivais que chegam a durar, né, 5, 7 dias, com um público aí de até 30 mil pessoas. Então, tipo, é uma mini cidade assim, que se monta. São locais ao ar livre, né? Tem todo um sentido das práticas que se encontram ali, de música, né? de valores, de identidade, né? Das pessoas que ali se encontram, atrelados a essa cultura, né? Psicodélica. E, como eu falei, que no Brasil, né, já existia antes, mas a partir dos anos 2000 começou a ter a se ampliar, né? Assim, a realmente se consolidar. E aí, enfim, vou fazer uma pausinha aqui para contextualizar o que era o Edley nessa época e como que a gente foi parar nessa cena aí do eletrônico. Acho que o tema do evento também é direitos humanos, então acho que cabia fazer aqui esse parênteses para falar um pouco do que é o Centro de Convivência Edley, que é onde funciona o projeto do qual eu trabalho, né, do Respire, do projeto Respire, que funciona dentro do Edley, que hoje é uma organização da sociedade civil, né, já formalizada, assim. Então, o Edley ele funciona desde 98, né, em defesa dos direitos humanos, no contexto de vulnerabilidades frente ao uso de drogas, e sempre esteve muito voltado à prevenção de ST, AIDS e hepatite e tuberculose. Então, né, 98, a gente ainda estava lá na época né, ainda tinha bastante uso de droga injetável, né? Então, onde se nasceram os primeiros programas de redução de danos, que era né, de troca de seringas, né? De distribuição de seringas, depois de troca de seringas. Então, a Edley sempre trabalhou muito em colaboração com outras instituições de redução de danos e programas, né, do governo de prevenção, né, de STAs. E, ao longo desse tempo, foi desenvolvendo insumos e estratégias, né, de intervenções para os mais diferentes tipos de usuário, né, nos mais diferentes contextos. E aí, um capítulo interessante é que, em 98, já desde a fundação do Edley, embora hoje o Edley né, tem um projeto Respire, que é mais focado para contexto de festa, mas lá no início do Edley, já desde 98, também tem o seu pezinho lá nas festas da época. Então, o Edley começa com a Andrea Domânico e a Cristina Brits, né, que são psicólogos lá que também estudavam lá no Instituto de Psicologia da USP. E elas começaram a fazer enfim, já desde lá vinculado à universidade, né, fazendo algumas ações de redução de danos. E, né, a partir daí, elas se filiou e montou um outro grupo que culminou a ser o Edley, né? E que elas começaram fazendo ações de campo lá no Brás, que é uma região do centro lá de São Paulo. E aí, conhecendo lá a rede de usuários de drogas injetáveis, eles indicaram para elas, rola uma balada ali, né, a Let's Lay e a Fofinho, que eram super famosos na época. A Let's Lay funcionou quase 40 anos lá em São Paulo, uma casa de rock
super tradicional, fechou acho que em 2012 agora, né? Mas ficou durante muitos anos lá e era um ponto muito, né, de encontro, né, dos usuários da época, e rolava muito uso, né, ainda na época da cocaína injetável. Então elas começaram a ir para esses locais. Então, e elas faziam a troca de seringa não só ali nas proximidades, né, nos terrenos baldios, onde às vezes a galera se concentrava, mas inclusive dentro das festas, né, fazendo essa troca de seringas e tal. E aí, mas ali é aquela coisa, né, você está ali no meio da festa, aquela balada, aquele barulho e tal. Era uma ação muito potente, mas não tinha assim, era um ambiente difícil de seguir num diálogo ali muito comprido, tal, né, não tinha esse espaço muito assim para interação. E foi daí que elas, a partir dessas ações, né, que elas identificaram a necessidade de ter um espaço mais de interação social voltado para os usuários, né. Então aí que nasce o Centro de Convivência de Lei, né, para ser um centro de convivência para usuários de drogas, na época ainda, né, muito os usuários de drogas injetáveis, que tinham um estigma pior ainda, né, do que os usuários de droga, né, outras drogas, outros tipos de uso, né. E o nome, inclusive, veio daí, dessa cena do rock, né, que faz referência à música do Raul Seixas, né, do Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Aí virou o Centro de Convivência é de Lei. Então, meio esse pezinho lá no rock, nas festas de rock lá de São Paulo. Então, e aí foi no centro, o primeiro endereço foi ali na Galeria do Rock, então era bem um público né, que era mais vinculado ali na época, né? E aí, em 2001, se constitui formalmente como organização da sociedade civil. Então, hoje o Adley continua sendo um centro de convivência, né? Funciona toda segunda-feira, tem um trabalho de campo ali na região do centro, ali da Luz, Cracolândia, Glicério, tem um ponto de cultura, capacitações, né? Muito para o pessoal da rede, né? De atenção lá em São Paulo, e outras cidades também, né? Muitas parcerias, e trabalho muito com jovens via o projeto Respire, né? Então, foi isso. Aí, em 2008, o Balance já tinha lá, né, já tinha começado as experiências lá, né, com essa coisa de festa de música eletrônica. Aí, quando foi em 2008, convidou uns redutores de danos do Adley para ir lá conhecer esse trabalho nas festas de música eletrônica. Então, chamaram os redutores de danos lá do Adley, que foram lá fazer uma ação com o pessoal do Balance lá no Universo Paralelo. E aí, pô, viram uma ideia super bacana, o trabalho estava tendo uma superpotência e tal, e como em São Paulo também já estava rolando muita festa de música eletrônica assim naquela época, né, estava se popularizando, começaram a fazer algumas ações aqui em São Paulo. E aí, em 2011, abriu um edital do Ministério da Saúde de Hepatites, o pessoal escreveu um projeto que a princípio chamava Saúde em Festa, aquele nome bem assim, caretinha e tal, não emplacou muito assim no começo, mas que teve financiamento, né, do Ministério de 2011 até 2012, e aí no meio desse caminho, né, fazendo as primeiras ações, né, e aprofundando as discussões, né, entre o coletivo, chegou no nome Respire. E aí mesmo depois do financiamento do projeto, a coisa continuou, né, por conta, assim, negociando diretamente com as festas e foi fazendo ação em outros, né, continuou ali em São Paulo, mas também fazendo ação em vários outros estados, né. Então, mas esse começo foi muito importante, esse financiamento, porque naquela época era difícil falar com os produtores, assim, né? Tipo, redução de danos. A galera ainda nunca nem tinha ouvido falar daquilo ali, como é que era. Então, imagina a gente ainda cobrar para ir lá, você ainda vai ter que me pagar para você falar que vai num evento falar de drogas, não é todo mundo que vai querer te receber, né? Tipo, peraí, você vai falar o quê? Como é que é esse negócio? É Proed ou sabe, assim, não era uma coisa que você tinha que ficar explicando, tá? Então, foi rolando todo esse trabalho de inserção. E aí, o fato de ter tido esse financiamento, que na verdade foi mais para pagar material e tudo, mas também para poder pagar pelo menos o transporte, né, para poder levar os redutores, porque assim, já estava difícil convencer o pessoal de abrir a porta para a gente entrar na festa, que sai eles ainda pagarem a gente para estar lá. Assim. Mas aí, a partir daí também foi difundindo, né, um pouco a ideia ali em São Paulo, que ainda não se tinha nada muito a respeito. Então, né, também, né, a gente foi um projeto voltado para a questão de hepatites, né? Então, o objetivo do projeto também, desde o seu nascimento, é estimular a reflexão, o autocuidado, conhecimento sobre o uso de droga em contexto de festa, visando a saúde, especialmente a prevenção de ST, HIV e hepatites, né? E assim nasceu o Respire. Os principais eixos de atuação hoje, assim, de forma bem geral, a parte informativa, então, né, de ter materiais, de fazer capacitações, palestras, participar de debates, ir a congressos, seminários,
Nas festas, né, a gente faz o acolhimento e uma área que é o acompanhamento terapêutico, né, e também, né, cuida e deixa uma área de descanso para as pessoas poderem vir, descansar, tal. Às vezes isso é a redução de danos, né, um lugarzinho para você sentar, que você se sinta bem, acolhido, descansado. E a testagem, né, a gente começou com os reagentes colorimétricos, aí também querendo ampliar as nossas práticas, as nossas técnicas. Eis que eu, por ser farmacêutica também, né, sempre me interessei muito por essa parte, e agora estou tocando, né, isso tem a ver com o meu projeto de doutorado, que eu estou fazendo lá no centro, no CEATOX, né, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, né, que é junto com o Laboratório de Toxicologia Analítica. Então, estou fazendo meu projeto lá, com testagem, mais voltado para a redução de danos. Assim, então, desenvolver técnicas, desenvolver coisas que sejam aplicáveis ao contexto de festa, principalmente como forma de monitoramento, assim, né, de novas substâncias ou substâncias potencialmente mais perigosas e tal. Então, e o laboratório tem essa linha de pesquisa sobre novas substâncias psicoativas, que é também um tema que está muito em voga, assim, hoje, né, que a gente vê, tem, nos últimos anos, né, de ser detectado. Aqui no Brasil ainda é um pouco mais escasso esse tipo de dado, né, então é isso que a gente está começando a tentar mapear. Mas, por exemplo, na Europa, que tem todo aquele sistema lá que o Marcelo falou, que começou lá na Holanda e tal, que eles conseguem identificar isso mais previamente, né? Tem registros de anos de detectar mais de 100 novas substâncias, assim, por ano, né, circulando ali no país e tal. E como daqui no Brasil a maior parte das coisas que vem de sintéticos também é da Europa, né? Então, provavelmente, pelo menos parcialmente dessas novas substâncias estão chegando aqui e a gente está meio sem conhecimento disso, assim. Então, nas festas, né, como eu falei, tem um stand informativo, disponibilização de água, área para descanso. A gente sempre trabalha em parceria com posto médico, equipe de segurança, bombeiro, né, não tem como a gente fazer o trabalho ali isolado. Atende pessoas em situação de crise, a testagem de substâncias. Tem outros tipos de atividades mais lúdicas, né, de fazer filme, debates, rodas de conversa, busca ativa, dependendo da festa, né, fazer circular na festa, né, ver como é que tá, ver como, né, se tem alguém ali precisando de alguma atenção especial. E também, assim, fora das festas, todo esse trabalho que a gente faz, né, de atividades de formação. Hoje a gente tem focado bastante nisso, não só para novos redutores, mas também para produtores de festa. A gente tem sentido já há muito tempo que essa é uma carência muito grande, né, que os próprios produtores, às vezes, eles querem atuar com RD, mas assim, não sabem nem por onde começar. E precisam de dicas de coisas mais práticas, assim, né? Então a gente tem focado para produtores, principalmente de festas LGBT, fazer atividades em eventos públicos, né? Então, por exemplo, essa foto aí do meio foi lá no Largo do Aroche, é um joguinho sobre prevenção de HIV e tal, numa atividade que a gente fez lá pelo projeto Diversidade. Então, né, ir para apresentar o resultado dos trabalhos em eventos, criar material, traduzir material, divulgar, enfim, toda essa parte mais de informação. Aí o Respire hoje já está em mais de 80 intervenções, já nem sei, acho que a gente já perdeu essa conta, mas nessa jornada a gente foi se inserir em outros contextos, né? A gente saiu lá da festa de música eletrônica, onde a coisa toda começou assim com mais força, e ao longo desses anos, e também de pessoas que foram adentrando ali o coletivo, a gente teve também essa honra assim, de conseguir ir acessando outros espaços, né, e diversificando o nosso olhar, as nossas estratégias. Então, a gente foi indo para outros contextos, né, tipo o Marcha da Maconha, que a gente faz todo ano, junto, principalmente hoje em dia, com o pessoal da Medicinal, por exemplo. A gente já fez projetos em baile funk, rinha de MC, festa universitária, festival de direitos humanos, SP na rua, Parada do Orgulho LGBT, mais de 1 milhão de gente na rua, doideira. Participar em congresso, fazer debate e as formações, como eu falei, né? A gente formou aí aproximadamente 250 redutores de danos. E aí uma sessãozinha meio histórica, assim, de fotos. A gente fica sentindo... Nem é tão velho, né? Mas a gente já fica se sentindo meio velho. Então essa foi uma açãozinha piloto, antes de ser de escrever o projeto lá mesmo, né, que foi no Festival do Stock, lá em São Paulo. E aí depois a gente voltou, né, fez a segunda em 2011, então como que era lá atendinho, umas atividades artísticas. Aí na Respect também foi uma que a gente fez até acho que 2014, com projeção de vídeo, espaçozinho de descanso. Aí também em 2011 a Mystic Tribe.
As tendinhas mais humildes. Essa aqui foi a ação em conjunto lá com o pessoal do Balance em 2011. Eu não tenho fotos da época lá de 2008, mas deve estar em algum acervo nosso lá. Uma realização de debate lá no Universo. Essa foi a primeira que eu participei do Respiro. Eu nem era do Respiro oficialmente, mas já conhecia todo mundo. Aí eu fui nessa festa ajudar. Era 3, as tendinhas bem humildes. E isso foi indo aí nas festinhas. Essas fotos, acho que também por São Paulo. Aí pulando já lá para 2017, né, a gente um pouco mais ampliado. Então a gente participou da Semana do Cérebro, que é um evento internacional que tem de divulgação científica sobre neurociência e tal, que lá em São Paulo costuma ocorrer lá no Parque Ibirapuera. A Pulsar, que a gente também tem feito aí todos os anos. Cosmo Crio, recepção de calores lá da UFABC, que eles começaram um programa lá de redução de danos, né, institucionalizado, assim. Também estão tendo uns probleminhas lá, né, com coisa da universidade, meio moralista e tal, mas estão fazendo algumas coisas interessantes. Então, vários conhecem lá na Marcha da Maconha. E aí, ano passado, a gente começou o Respire Diversidade, em 2018, né, que foi principalmente voltado para as comemorações do orgulho LGBT. Então, a gente começou esse projeto especialmente focado para a população LGBT, né? Então, entender as demandas específicas, né? E trabalhar as estratégias da prevenção combinada, que acho que a Nêmera vai falar um pouquinho melhor amanhã, assim, mas acho que é algo também que eu queria trazer hoje aqui. Acho que essa questão toda da redução de danos em festa, a gente, né, é super importante, também está crescendo muito. Finalmente a gente conseguir falar de drogas, né, de maneira mais aberta e tudo, mas também esse resgate um pouco da origem lá da redução de danos, né, que era muito próximo do movimento de HIV/AIDS, e aí ao longo do tempo, depois que passou um pouco aquele boom das drogas injetáveis, meio que deu uma afastada, assim, né? Então, mas hoje o modelo vigente no Brasil para tratar com a questão da prevenção do HIV/AIDS é a prevenção combinada. Ali acho que não está dando para ler direito, mas dentre várias estratégias, a redução de danos, inclusive, é uma das estratégias previstas no modelo da prevenção combinada. Então, e é um modelo que pensa assim, né, de uma forma estrutural, então assim, de ter ações estruturadas, então falar sobre preconceito, falar sobre estigma e tal. Então, várias das questões né, dos moralismos, dos preconceitos que né, traz uma série de dificuldades para a questão da discussão do HIV/AIDS, é um análogo muito próximo também, são dificuldades aí que têm as mesmas origens também para você falar de drogas, assim, né? Então, toda aquela coisa do estigma, dos preconceitos, dos moralismos e tal. Então, foi um projeto que a gente conseguiu trazer isso mais junto. Então, a gente fez algumas ações também na rua, lá no Aroche, né? Que é um reduto, né, tradicional, né, LGBT, lá em São Paulo. Fizemos umas campanhas aí nas redes sociais. E aí, na sequência, a gente lançou o Respire Positivo, também com esse viés, né, de discutir HIV, mas aí com foco mais em atividades de formações. Então, a gente fez várias atividades para divulgar isso, né? Então, participamos, isso aqui foi lá no Grajaú, um cine-debate, um workshop, e aí isso no Festival de Direitos Humanos, uma formação que a gente fez lá em Araraquara, que também fomentou bastante assim, a galera né, que estavam se formando também coletivos, né, também estava um debate muito legal lá sobre RD, então vários coletivos se formando, então também colamos para lá. Aqui embaixo foi no Centro de Cidadania LGBT da Zona Leste, né, das meninas do programa do Transcidadania. E esses são alguns dos materiais, mais ou menos a carinha, né, do que a gente distribui nas festas, né, então fala de álcool, mas leva também insumos, camisinhas, gel lubrificante, o material da rede especializada, né, com os endereços, onde que a pessoa pode fazer testagem. Todo o nosso materialzinho a gente coloca incentivando a pessoa para ir fazer a testagem, né? Também não é só ficar naquele mantra eterno da camisinha, que é super importante, mas que também hoje a gente já tem outras estratégias, também é importante falar dessas outras estratégias, incentivar as pessoas a irem se testar mas né, nos rolês eletrônicos, tem que dar uma adaptada na linguagem, né, fazer um negócio mais iluminado. Esse é um materialzinho antigo, ainda lá, né, quando a gente começou lá com o Balance. Esse é um folder, acho que a gente trouxe, que é aquele flower, assim, aí você abre, tem uma coisinha mais interativa. Aí todos esses materiais tem ali na mesa, vocês podem dar uma olhadinha. O kit Sniff, que acho que a gente também trouxe. Essa é a versão antiga, agora a gente tem uma versão mais bonitinha, mais discreta e tal.
mas que vem com... É um kit para quem faz uso de substâncias aspiradas, né, tipo cocaína, ketamina, mas principalmente cocaína, com o intuito principal de passar a mensagem assim, do não compartilhamento de materiais, de usar materiais limpos. Tal. Então, ele vem com uma plaquinha para esticar a carreira, um cartãozinho para bater e tudo, né, e fazer as carreirinhas, e tudo vem com algumas informações, né, incentivo para vacinação contra hepatite. E aí vem uns canudinhos para a própria pessoa e um bloquinho para enrolar e fazer canudo descartável de papel, se ela for usar com os colegas, para cada um ter o seu canudinho. Aí, como ver outros trabalhos, né, de capacitação, né, a gente foi para Rio Claro, esse aqui foi lá no pessoal da biologia, lá no Encontro Regional de Biologia, também que foi bem bacana. Apresentação em congressos. E aí uma última coisinha que eu queria deixar é falar um pouquinho mais especificamente sobre festas universitárias, que eu acredito que seja mais o público aqui e o contexto mais onde vocês trabalham, né? Que eu acho que também merece destacar algumas coisas mais características aqui desse contexto universitário, né? Porque redução de danos em festas universitárias. A gente, né, o Brasil, assim, a gente tem bastante carência de dados epidemiológicos, né? Embora esse aqui seja meio antiguinho, de 2010, mas é um material muito legal, assim, que eu recomendo que vocês, né, quem tiver interesse, assim, dê uma olhadinha depois. Eu trouxe só uns achados mais gerais, mas foi o primeiro levantamento sobre o uso de álcool e tabaco entre estudantes universitários. Então, assim, é bem olhando para esse público, assim, né, que vocês estão mais próximos aqui. E aí, assim, uns achados gerais desse levantamento, né? Viu que 86% dos universitários já fizeram uso na vida de álcool. Não é um dado chocante, mas, assim, não né, porque a gente já sabe que mas é um número muito alto, ainda mais comparado com a população em geral, né? E é isso não só para uso de álcool, né? Os universitários têm um padrão de uso, né, geralmente, né, maior do que quando comparado à população em geral. Mas 22% dos universitários estão sob risco de desenvolver dependência de álcool, 21% para derivados de tabaco e 8% para maconha. 36% dos universitários beberam em binge, que é aquele padrão de beber muito rápido, assim, tipo 5 doses em 1 hora para homens e 4 doses para mulher. Que isso tem assim, né, isso não é só para ter um nome diferente, porque isso realmente implica em coisas diferentes, o efeito é diferente, né? Então tem umas especificidades de beber desta forma em binge, e que é muito comum nesse público universitário. A questão de mistura de substâncias também é muito presente. Outros comportamentos de risco, né, de dirigir sob efeito de álcool, pegar carona com alguém, né, também que é alcoolizado. E aí um dado também bem, né, uma questão muito a se pensar, né, em relação a discutir métodos contraceptivos. 3%, isso que foi relatado no levantamento, né, que forçaram ou foram forçados a engajar em intercurso sexual. Então, assim, isso também é uma questão muito, né, que cada vez mais tem sido discutida dentro do ambiente universitário, mas a gente tem muito que discutir isso sempre, assim, questão dos abusos que acontecem nas festas universitárias também, que é uma questão muito problemática e que a redução de danos também tem tudo a ver com isso, né? Então, hoje em dia, as minas estão aí se organizando, fazendo coisas, mas também não é um problema das minas para resolver, né? Então, acho que essa questão da violência também tem que ser colocada. E a questão da testagem, né? Apenas 41% dos estudantes declararam ter feito teste para detecção de HIV, ou seja, pessoas, né, que estão na universidade, são escolarizadas, tudo mais, mas menos da metade já tinha feito teste de HIV na vida, assim, então é aquela coisa, né, tipo, não preciso me testar, tal. Então isso é uma outra coisa também, né, que serve de norte aí, né, pensar que a gente tem que trazer mais essas discussões. E aí uma outra questão, assim, que eu achei pertinente também colocar aqui para esse seminário, em relação também como que as universidades lidam com isso, né? Como que a instituição lida com isso, sabendo, né, que isso é uma questão, sempre foi, né, público universitário tem todas as suas especificidades. Então, assim, não é só a questão da formação do profissional aqui, mas a própria demanda interna, né? O que nesse tema de drogas, né, o que tem de demanda interna dos estudantes? Não é só porque sou estudante de psicologia que vai sair daqui e vai atender alguém lá fora, mas o olhar também para essa demanda interna, né, dos estudantes. E o que foi visto foi que apenas 28% das instituições participantes, né, relataram ter desenvolvido alguma modalidade, algum projeto, alguma coisa nessa temática de drogas. Só 7 delas encaminharam os programas, né, para a equipe lá analisar, e só um que estava especificando a necessidade de ter isso como um componente curricular.
né, de ter ações participativas, educações preventivas para os seus alunos. Ou seja, é uma coisa que as universidades também não estão olhando, né? Você falou lá, 86% dos estudantes, né, fazem uso de álcool, uma porcentagem deles estão em risco de desenvolver dependência, e é uma coisa que não está sendo assumida muitas vezes, né, disso ser trazido e debatido, assim. Então, mais uma vez também parabenizar, assim, de estar trazendo esse evento para cá, porque eu acho que é também super relevante e que não, muitas vezes fica um assunto meio negligenciado, né, sendo que tem essa demanda, inclusive, dos próprios alunos. E esse mapa já está desatualizado, né? Bem desatualizado, mas aí para encerrar assim um pouco de como que essa coisa aí se expandiu aqui no Brasil, né, de redução de danos em festa. Acho que esse mapa foi você que fez, né? Mas já está bem desatualizado. Tem uns novos, mas só para dar uma ideia assim como que a coisa se espalhou. Então esses são os coletivos que tem novos aí no meio, mas só para vocês terem uma ideia assim da distribuição assim desses coletivos pelo Brasil. Então é algo que a gente precisa falar bastante, assim, né? Redução de danos em festa, e aí o Marcelo tem mais coisinhas legais para trazer para a gente. Obrigado, Tina. Eu vou aproveitar um pouco do gancho aqui, né, do tema que é de oportunidades e desafios, né, e queria falar um pouco da questão da testagem em festas, né, que eu acho que é um desafio para a gente hoje. A gente tem aqueles 3 principais eixos ali, né, a parte de informativos, distribuição de material e de insumos, a parte do acolhimento, né, o SOS Bad Trip, as pessoas que estão passando por uma experiência difícil, e a testagem colorimétrica, que é uma testagem, é um primeiro nível de teste de substâncias, mas que a gente ainda não consegue colocar isso muito. Tem muita festa que tem uma questão de preconceito, falta de conhecimento, mas que a gente reconhece que é uma zona um pouco cinzenta ali na lei, que é da gente poder fazer esses testes colorimétricos em festa. Então, hoje, quando a gente vai falar com produções de festa, né, oferecer o trabalho, ou quando eles vêm nos procurar para poder colocar essas ações em festa, eles, a gente só quer acolhimento, não queremos fazer testagem de substâncias. Né? Então, eu acho que esse trabalho da Tina aí de doutorado, né, levar para o lado acadêmico, isso vai trazer um respaldo, uma segurança para a gente poder conseguir, quem sabe, fazer um laboratório móvel aí em festas. Aproveitando que ela colocou o mapa ali, aqui não está por estado, mas tem os logotipos de todos os coletivos aí. Esse aqui está atualizado, né? Não está necessariamente em ordem de lançamento, de inauguração de cada coletivo, mas aí são quase 50 coletivos de redução de danos em festas, cada um com suas particularidades. Alguns só fazem acolhimento, alguns só fazem testagem, enfim. E eu queria completar aqui, que é onde o Prepare, que é o meu projeto, começou, né, que foi, né, na questão de alcançar esses usuários de festa ou usuários de drogas de festa, mas fora dela. Como que a gente alcança esses usuários? A gente tem que esperar eles conhecerem um espaço no evento para poder ser orientado, né? Então é a questão de informação online, né? A gente aproveitar essa febre que está todo mundo ali no Facebook fazendo, acessando ali o tempo inteiro. Então o Prepare começou ali com somente a questão online. E aqui tem uns exemplos de material de informações sobre drogas na internet. A gente tem muita coisa. Então, da gente poder levar, igual a Tina falou, que o Respire fazendo a questão de tradução de materiais, o Prepare também faz muito isso, de trazer essas informações, porque a gente tem muita informação em inglês, Aeroweed, Psychonaut Week, que são grandes portais de informações de efeitos, efeitos positivos, negativos, interações, estudos com essas substâncias.
E algumas iniciativas nacionais aqui. O nosso amigo Logan, que também é do Respire, ele tem um canal no YouTube, não só com dicas de redução de danos em festa, mas também de redução de danos de um modo geral. O Gabriel Pedrosa, que também é do Respire, que lançou junto com o canal Justificando recentemente o Que Droga é Essa?, com um vídeo sobre redução de danos e sobre efeitos e tudo mais. Tudo nesse material que eu vou disponibilizar também vai ter o link aqui desses sites recomendados. E o Prepare, como é que ele começou nisso. Tina, você falou do nome, né, do Respira e Saúde, mas eu acho que não bate o nome que ia ser o Prepare, que ia ser No Rebordose. Eu acho que é impossível bater um nome tão horroroso como esse. Na época, porque, na verdade, o Prepare nasceu com uma ideia de trazer lá de fora uns kits de suplementos, que já lá fora eram muito já disseminados, que eram kits para a galera que abusa de êxtase e de outros estimulantes, e esses suplementos eram antioxidantes e outros suplementos, outras vitaminas que ajudavam tanto a diminuir danos a longo prazo, quanto os danos a curto prazo, que é a rebordose que a gente conhece, que é a ressaca dos estimulantes que costuma vir aí nos dias seguintes. Então começou com essa ideia. Logo depois eu sou um dos 250 redutores que o Respire capacitou, junto lá com a Associação Psicodélica lá no Rio. Eu fui apresentar o material, mas isso, aqui no Brasil, a gente enfrenta um problema gigante com a Anvisa. Se eu sou pego vendendo esse tipo de coisa, é pior até do que vender droga, porque a Anvisa pega muito pesado em cima desse tipo de coisa. Então isso acabou ficando de lado. A gente até oferece informações sobre como funcionam esses suplementos, mas não vende isso mais. Então começou, né, com as ações online. Aqui em 28 de maio, criada a página, né, e rapidamente isso foi crescendo. Aí deu para ver como que os usuários buscam esse tipo de informação. Foi em questão de 4 meses, a gente já estava com 10 mil membros, e eu fui fazer minha primeira ação em festa lá no Rio, numa private de poucas pessoas, de cerca de 200 pessoas, e depois fui convidado pelo Eric Gornick, que é do Balance, para ir fazer o Universo Paralelo, em 2017 para 2018. Eu fiquei tão ansioso, eu fiz questão de trazer essa foto aqui, esse stand eu montei lá em casa, para ver como que ficaria antes de levar para a festa, e montei esse espaço. Aqui é uma foto lá na High Tech Revolution, uma brincadeira com aquele meme lá, que o cara vem onde que testa a substância. Mas aí teve um problema com o Facebook começou a censurar esse tipo de informação. O Respire também passou por isso, né? O Instagram do Respire foi excluído. Eles criaram uma política que não pode mais fornecer instruções sobre o uso de drogas não medicinais, mesmo que seja em caráter de redução de danos. Então o grupo foi desativado. Nessa época a gente já estava com quase 15 mil pessoas, e a gente fez eu tinha um backup, né? Eu usava um aplicativo para poder fazer o backup de todos esses dados. Nessa época a gente já estava com quase 2 mil posts com dicas de redução de danos, relatos do pessoal que usava, né? Informando os efeitos, o que aconteceu com aquele uso. Então era um debate, era um espaço seguro, um espaço confortável para as pessoas que usam drogas discutirem sobre isso. E a gente precisava de um local novo, de criar um espaço próprio, sem depender do Facebook, para poder continuar disseminando essas informações. Esse pessoal aqui, que está com muito obrigado aqui, foram os voluntários que me ajudaram com esses quase 2 mil posts a subir para o nosso fórum, que hoje é o prepare.com.br. E a gente precisava de fundos. Eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, com alguns produtos, camisas, o copo, etc. A gente conseguiu arrecadar uma grana legal, e o Prepare tem aí uns 3, 4 anos de funcionamento online, bancado por essa grana que a galera ajudou a arrecadar.
Essa é a cara do aplicativo e do site hoje. A gente já conseguiu migrar lá do Facebook 9 mil membros. Para vocês verem, a gente chega a ter 150, tem um recorde de 150 usuários online numa única hora. Aqui são alguns números também, os 2 anos de atividade, 4 anos de pesquisa, as ações em festas, etc. Essas são algumas ações que o Prepare já fez, não só sozinho, mas com alguns outros coletivos. Já fizemos ações juntos com o Respire, com o Cai Junto, que são todos os coletivos que a gente já fez ações, festas de 200 até de 20 mil pessoas. E recentemente eu criei uma ideia de fazer dessa informação chegar de uma forma mais fácil de entender para os usuários. Criei um concurso de mascote e nasceu aí o PP. Ele dá dicas de redução de danos online, ele pega alguns mitos, né? Ele procura em grupos de trance, em grupos que é discutido sobre drogas, algumas frases prontas, alguns mitos sobre drogas, e quebra esses mitos com informação científica. E é isso. Obrigado.